Bem-vindo ao Podcarro Drops. Tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos. Hoje, com Rodrigo Tavares. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já ouviu, é um Drops. A gente só tem 30 minutinhos para te falar tudo o que você precisa saber sobre carro. E o programa de hoje vai ser uma conversa. Não, eu não tô aqui para te cobrar nada, relaxa. Só quero que você vacine seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô e que você se vacine também, porque isso aí é o mínimo. E que você siga a gente nas redes sociais, na Rua Podcarro, Twitter, Instagram, Facebook. A gente sempre vai estar lá, mais no Twitter, onde você vê as baboseiras do GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação, tá? Se está ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não esquece do like, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar. Eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre a gente. Se você gostou, se você não gostou, a gente está aqui para trabalhar junto, porque o Podcarro é feito de mim que faço e de você que escuta. E se você gosta do nosso trabalho, também considere doar pra gente qualquer valor, a gente está aceitando. Nem que seja para você trocar uma ideia com a gente aceita. O nosso Pix tá aí no descritivo ou no comentário fixado do YouTube, que é o nosso e-mail, podcar@gmail.com. A gente também aceita a pauta por lá. Então, fique ligado, converse conosco e vamos direto ao assunto, tá? Meio rápido. Eu sei, tá? Mas vamos devagar, porque hoje o Drops é um assunto bacana, é um assunto que eu não sei se eu vou conseguir falar em 30 minutos, talvez a gente tenha que fazer uma parte 2, mas se não tiver tempo, tudo bem, a gente continua a partir daí, tá certo? Bom, o tema hoje é uma coisa assim que é uma dúvida que brotou na parte de trás aqui na minha cabeça já tem muito tempo, e é uma coisa que eu estava até discutindo com o nosso queridíssimo mesquitense profissional e fieteiro por acidente, Maurício Campelo, grande nome aqui do GPC, aparece aqui praticamente o tempo todo, parece até que mora aqui na sede, mas a gente estava conversando, acho que tem uns 2 dias, sobre o fato de eu querer participar muito ativamente de uma coisa chamada VEB, que é a Velha Escola Brasil. Né? Para você que não sabe, a gente está falando daquela escola estilística automotiva dos anos 60 até os anos 90, onde, muito calcada naquela história de que o Brasil não recebia carros importados dos anos 70 a 1990, então a gente tinha que se virar com o que tinha aqui, roda nacional, carro nacional, peças nacionais, enfim. Eu não sou a melhor pessoa para te indicar esse assunto. Existem expoentes aí específicos para falar extensamente sobre esse assunto, e fica aqui a recomendação para o amigo e querido Aleixo Foto, né, que todo mundo conhece aí do seguinte riff, que todo mundo acha que inclusive essa música é dele. E também, por que não citar o outro grande amigo que a gente também conheceu quando teve na cidade deles há um tempo atrás, que também é o Raço, responsável pela 77 Garage, inclusive ele e o Aleixo são praticamente uma instituição só. E eles tratam muito sobre essa questão da Velha Escola Brasil e são os mais indicados para te tratar com mais clareza, com mais profundidade sobre esse assunto. Inclusive, forte abraço aos dois. Tem também a galera da página Velha Escola Brasil no Insta, inclusive. Entre em contato com a gente, eu quero muito entrevistar vocês, eu quero saber o que vocês têm a falar sobre esse assunto, que eu também quero aprender mais. E vamos sintetizar, tá? Eu gosto muito de carro antigo, né? Eu tenho um Gol 95, eu tento deixar ele como é que eu posso dizer? Uma configuração, assim, uma estética mais para os anos 90, uma rodinha de época. Comprei recentemente um rádio original Volkswagen para colocar nele, entendeu? Tô atrás de Twitter, também fazer aquela personalização de Playboy de época, vai ficar um negócio legal. E eu acho super bacana porque é um recorte temporal, eu amo história. E você deixar o carro naquela estética perfeita da época que ele saiu de fábrica, que ele coexistiu ali com o seu dono, eu acho sensacional, então por que não? Mas eu tenho que parar de falar de web por aqui por um tempinho para trazer até você um questionamento. Eu até falei sobre isso no texto onde eu conto, né? Para quem não sabe, eu tenho um perfil no Medium onde eu escrevo minhas crônicas, meus textos. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição de onde quer que você esteja ouvindo, até no Spotify ou no YouTube você vai encontrar, você pode ir lá. Me segue também, porque quase sempre sai texto. E eu falei nessa viagem que a gente foi visitar o Aleixo, que até o texto se chama Vai Tonto Não Quer Ser Web, sobre o impacto que a velha escola tem no entusiasta, sabe? Que é você querer customizar seu carro, deixar ele não só um recorte temporal, mas também com a sua cara. Afinal de contas, se você tem um carro, é mais do que lei você deixar ele do jeito que você quer, porque ele é uma representação metálica e grandiosa do seu ego. E não é errado, tá? Não tô chamando você de egocêntrico porque você quer deixar o carro do jeito que você gosta, você tá só se expressando. Seu carro é nada mais que a extensão mecânica de você mesmo, né? Já dizia, eu acho que o McLuhan, um grande teórico do jornalismo.
Então, nada mais justo do que você deixar ele como uma cópia fiel do que você acredita, do que você imagina, uma realização daquilo que você não pode fazer. Porque você é um ser humano, você é feito de sangue, você é feito de ossos, você é feito de um monte de pensamentos impuros. Então, por que não passar isso pro carro, que vai representar isso imageticamente muito melhor do que você? Beleza, falamos de VEB. Agora acompanha comigo. No contexto histórico do VEB, começa lá nos anos 50, puxando final dos anos 50 e início dos anos 60, tá? Vamos puxar aquela cultura americanizada dos hot rods que veio parar no Brasil. Aqui no Brasil você tem Fusca, tem Opala. Vamos passar isso para os nossos carros nacionais, depois veio o embargo e começou aquela customização nacional. Ok. Bateu os anos 90, o presidente Collor fez questão de trazer para o Brasil tudo que tinha de importado lá fora. Até por isso que, ao invés de andar com o velho diplomata aqui, ele preferiu andar de Lincoln Talcar e Mercedes classe E. Porque, não, classe S, perdão. O cara era tão metido que precisava de uma classe S. Não, vamos ser a vitrine da América. Vamos trazer carro importado. Beleza. Vieram também itens de personalização importados. Eu falo de rádio Pioneer, eu falo de Bravox, eu falo de um monte de coisa. Tá? Tudo que você imaginar, você conseguia colocar no seu carro, ou você tinha aquele seu amigo que por alguma razão tinha alguém em Miami e trazia os negócios baratos para você na época que o saudoso dólar era 1 a 1. Lindo, maravilhoso. Só que o que acontece? O Brasil continuou crescendo. Veio a Copa de 98 que a gente perdeu, veio a Copa de 2002 que a gente ganhou, virou o século, ninguém morreu nos anos 2000 e agora é um novo milênio. Né? As coisas mudaram, a internet, a televisão via satélite, você ligar para o televendas que a ligação é R$6 o minuto e você comprar aquele jogo de facas caríssimo que você nunca vai usar, inclusive um abraço mãe. Cara, isso também se aplica ao carro. E aí começa uma coisa que eu vou chamar, eu não sei se já chamam, provavelmente sim, porque não tem só eu nessa miríade de mundo automotivo falando de carro, eu sou só uma vírgula. Nova Escola Brasil. NEB, se você preferir, né? O Maurício que cunhou esse termo, basicamente. Por que NEB? Porque assim, se existe o novo, existe o Velho Testamento, existe o novo. Então, por que não a Nova Escola Brasil? Aí eu pensei, putz, não é tão viagem assim quanto parece. Porque acompanha o meu raciocínio. Vamos começar da parte histórica. Por exemplo, essa galera que cultua muito o VEB, e isso eu ponho na conta do Aleixo também, grandes pessoas aí que gostam muito da cultura Hercules, que gostam de um Corcelzinho, de um Opala. Customizar o carro da moda dos anos 70 é legal pra cacete. Não se deixe enganar. É super legal. Eu, inclusive, adoro. Só que isso continua mudando conforme os anos vão passando. Então, nada mais justo do que a gente estabelecer um marcador temporal entre o velho e o novo. Lembre-se que eu não estou chamando de velho por uma coisa ultrapassada, tá? Muito pelo contrário, questão de velho aqui. Se você acha que velho é significado de coisa ruim, você não era nem para estar ouvindo esse programa, por favor, repense seus conceitos. Mas a gente está falando aqui de um marcador temporal. O que isso quer dizer? Uma linha onde o velho e o novo deixam de coexistir e passam a ser coisas diferentes. Então, eu vou colocar isso como anos 2000. Tá ali, cravadinho. Virou o milênio, não explodiu ninguém, internet, TV a cabo, beleza. A partir dos anos 2000, a moda de você modificar o seu carro, ela tem muitos traços da década de 70, de 80, 90, só que ela tem uma nova roupagem. Como assim? Você tem o advento da tecnologia, você tem mais peças vindo de fora, você está começando a falar de modificações de desempenho. Aliás, é bom frisar isso. VEB, NEB, seja lá o que for, não é só restrito à estética, tá? A gente também está falando de desempenho, de o que chamava assim envenenar o carango, né? A gente está falando de uma coisa muito abrangente. Você mexer no carro, você pode ter diferentes escolas, tá? É importante frisar isso também. Não pode ser só o cara que gosta de encarroçadora, que gosta de picape, que pegou o Corcel 2 do tio e mandou cortar o teto, o Galaxy, né? O Galaxy Globoceta aqui no Rio de Janeiro, né? Um grande marco do estado do Rio, que o cara cortou um Galaxy para fazer um carro de carnaval, inclusive muitos Dodge Dart, muitos Lebarons, muitos Galaxy, por causa da década de 70 e 80, esses carros ficaram muito baratos porque eram beberrões, então o nego cortava, o carro não valia nada, você trocava o carro por uma sanduíche e tá tudo certo. E, inclusive, esses carros até se perderam. Mas voltando, tô me perdendo já. Essa época
ela também envolve toda a questão do desempenho, né? O cara que pega um kit de repotenciamento, que é o meu caso, o cara que pega um carburador SU, um quadrijet e mete no Maverick, essas coisas, sabe? Você tem que ser diferente. O seu carro, ele é representação de você, e como sua mãe diz, você não é todo mundo. Então o seu carro ele tem que ser único para você e para seus amigos, então nada mais justo do que você mexer na dinâmica dele também. Nos anos 2000, a gente não está mais falando de carro carburado. Isso ficou para trás. Tá? A gente está falando do início da chipagem dos carros, de um escaneamento eletrônico, de uma coisa chamada e-gas, que é o acelerador eletrônico. Né? Acho que foi a Volkswagen que começou com isso, ali no Golf. Então a gente está falando de uma nova tecnologia, de uma presença maior ali de computadores, de chips. Então a gente está falando dos primeiros chips de potência, dos primeiros acertos de injeção eletrônica. E isso é sensacional, porque a gente não está mais falando de um carburador de corpo duplo, a gente não está mais falando de uma injeção monoponto que ninguém sabe mexer, a gente está falando de uma injeção eletrônica programável. É aí onde você já começa a ver as primeiras fuel tech, as primeiras vindas de fora, e aí toda aquela magia de mexer com o carro começa a ganhar um ar muito mais tecnológico. E isso é o bacana de você estudar em termos de estética automotiva, em termos de preparação, porque é uma época nova. Tudo que você conhecia em termos de customização mudou completamente, tá? E aí entra na questão do porquê que eu estou trazendo esse tema aqui hoje. Na conversa que eu estava tendo com o Maurício uns dias atrás, a gente estava discutindo sobre o fato dele não ser ligado ao web de maneira alguma. A única vez que eu ouvi esse garoto falar em carro antigo, pra ter mesmo, foi uma Variant 2. E por alguma razão esse cara adora esse carro e acha que quer ter no futuro. Não vou julgar, parece uma Brasília gigante, não é minha praia, mas beleza. Já é difícil, né? A gente tá lidando com uma coisa que até muita gente na cena automotiva não tá acostumada, que é gente que pensa diferente de você. E não é pra você sair esfregando, não, porque o Opala é sensacional e... Não, amigo, calma. Existem pessoas que não vão concordar com você, e se elas forem educadas, é interessantíssimo você discordar delas também. Porque você tem uma chance, uma oportunidade única, que é confrontar de maneira decente duas opiniões diferentes e sair aprendendo. Inclusive, é uma das coisas que eu friso nesse programa o tempo todo. Se você deu play nisso aqui, primeiro, obrigado. Segundo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, na @podcarro. E terceiro, você vai sair daqui aprendendo alguma coisa. É minha lei. Eu tô aqui para te passar um conhecimento. Você pode decidir não aprender, você pode ter ido embora, você pode ter ido fazer um sanduíche e esqueceu a gente ligado na sala, mas o importante é você tem que aprender. Porque o conhecimento é uma coisa maravilhosa e quanto mais, melhor. Tá certo? E nessa conversa ele me falou que ele não é afim de carros antigos. Ele não sente vontade de ter, ele não sente vontade de passar os perrengues que a gente está acostumado a passar num carro antigo. E ali eu pensei, pô, isso é legal. Mas se você não gosta de carro antigo, que todo mundo tá falando em web e rebaixar Brasília e não sei o que, e botar volante de época em Fuscão e blá blá blá, você gosta do que, cara? Aí ele falou, eu não sei. E você sabe, né? A pessoa, inclusive eu falo muito isso. A pessoa, ela não se contenta com não sei. Não sei pra mim é mortal. E ainda mais pra mim que sou jornalista, o não sei, ele me fere pessoal e profissionalmente. Porque eu tenho que descobrir o que você não sabe. Porque eu preciso dessa resposta. Aí eu indaguei. Beleza, então você curte carros pós anos 2000? Aí ele começou a entender que era essa mais a praia dele e tal. E aí me deu um clique. Me deu um estalar de dedos assim na cabeça. Eu pensei, putz, carros dos anos 2000 foram os carros que fizeram parte da nossa infância. A gente regula mais ou menos de idade. E no meu caso, né, eu comecei a me interessar por carros, e eu tenho a data exata em que isso aconteceu, em janeiro de 2001. É, janeiro de 2001, deixa eu conferir aqui. Não, janeiro de 2002. E o que aconteceu? Estava eu, voltando da casa de minha avó, pirralhinho, sei lá, devia ter o quê? 5 anos? Por aí, 5, 6 anos, sei lá. E eu fui no mercado e lá naqueles estandes no mercado, aquelas gôndolas quando você tá saindo no caixa, tinha aquelas revistas, Marie Claire, Época, e sei lá, criança não vai ler isso. Eu esbarrei com uma revista colorida pra caramba, com 5 carros. 5 carros? 1, 2, 3. 5 carros, chamada Quatro Rodas.
Não estão me pagando para fazer isso aqui, mas eu tenho que falar porque foi um marcador temporal da minha vida, então como isso aqui eu falo muito da minha vida, então já está preparado, escute. A Quatro Rodas, de janeiro de 2002, tinha a seguinte manchete: emoção barata, quer dizer, quase, 5 carros esportivos a partir de R$ 35.000. Cara, eu ouço isso, me dá uma nostalgia do cacete, porque nunca mais que você vai comprar um carro esportivo 0 km por R$ 35.000. Nunca! A não ser que haja uma reforma econômica e o dólar volte a ser 1 a 1 e, sei lá, passa a existir o real. Mas até lá, meu amigo, esquece. E quais eram os carros dessa revista? Eu tô falando de Audi A3 1.8T, Astra Sport, Xara VTS, Golf GTI e Brava. Brava? Brava HGT 1.8. Maréia era um degrau acima. E eu fiquei, cara, que animal, aquela pose dinâmica, os carros vindo numa pista, assim, os carros na pista. Eu fiquei, meu Deus, eu preciso ler isso, que bacana. Eu já gostava de carro, né? Então eu falei, é agora, eu preciso entender. E eu li, eu lembro, foi a primeira Quatro Rodas que eu tive na vida. Eu reli aquela revista inúmeras vezes, eu sabia de cor as matérias, porque foi a minha primeira revista durante anos, até eu comprar uma outra lá pelo meados dos anos 2009, sei lá, 2010. Fiquei quase 10 anos sem ler. E, tipo, eu ficava fissurado. E aquela reportagem com Astra, com Xara, com o A3 de lado na curva, levantando a rodinha traseira, eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa de louco, sabe? E aquilo ali moldou muito da minha pessoa. Hoje eu sou um fã declarado de A3, 1.8T, 2 portas, adoraria, inclusive, né? Mas eu não vou cometer essa loucura, porque, primeiro, proibitivo pra caramba, e segundo, porque os preços, né, estão naquele pique. Mas assim, era uma coisa louca de você imaginar que esses 5 carros eram os esportivos da minha época, sabe? E eu cresci com isso. Assim como meu pai cresceu com Opala, com Brasília, com Gol GT 1.8, assim como meu avô cresceu com Esplanada GTX. Cresceu não, já era velho. Cresceu com Esplanada GTX, com Opala SS 4 portas, sei lá. É meio difícil forçar a barra de esportivos nos anos 60, porque a minha família não tinha muita noção de existência de Interlagos, de Gordini correndo, enfim, né? Você entende, classe média no Rio de Janeiro não é difícil de imaginar. Então, o que a gente tem como referência temporal dos anos 2000 são esses carros, sabe? Eu cresci com esses carros, eu sou de 96. Então, pra mim, o esportivo de época era um VTS, era um Astra Sport, era um Golf GTI sapão, sabe? Gigante. E, tipo, esses são os carros que pra nós hoje são carros velhos. São carros que tinham uma onda de personalização diferente. E aqui eu preciso fazer outro marcador, que é o seguinte. Quando a gente tá falando de ano 2000, a gente intrinsecamente acaba esbarrando em Velozes e Furiosos e naquela onda de tuning que, sinceramente, não é minha praia, nunca gostei, nunca dei a mínima atenção para Velozes e Furiosos. Tem um texto meu, inclusive, que eu falo sobre isso, que é o texto do JDM, inclusive leia lá. Mas não tô criticando a galera que gosta, tá? Inclusive, muita gente que ouve o programa adora Velozes e Furiosos, tá aí animado com 9. Mas, cara, não é minha praia, nunca gostei. E aquilo não me moldou como gearhead, como petrolhead, como cara que gosta de carro, o nome que você quiser dar. Eu sempre gostei de uma coisa mais clean, uma coisa mais limpa, mais sutil, assim, tá ligado? Mais sutil. Sempre. Sempre sutil, sempre discreto. E é uma coisa que eu gosto bastante. E hoje, quando eu vejo essa revista de volta, né, pela internet, porque essa revista já se perdeu aí, eu lembro que eu recortei muitos desses carros para fazer colagem, que eu adorava. E eu vejo hoje que esses carros eram a epítome do esportivo na minha época. É até bizarro falar minha época, porque eu tô fazendo 25 anos até a segunda agora. Esse programa tá indo ao ar no sábado, dia 26. Eu faço aniversário dia 28. Então, eu tô ficando velho, querendo ou não. Ah, você tá se chamando de velho porque você é jovem ainda. Eu sei, mas pra isso aqui, pra esse negócio aqui, desses carros, velho, tá? Porque você vê a garotada hoje. E a garotada me inclui também, afinal de contas ainda sou jovem, mesmo nesse paradoxo que eu acabei de inventar. Eles querem saber de Polo TSI, de Up TSI, de Jetta TSI, putz, só tem Volks nessa linha. Sei lá, outros carros. Fica difícil citar outros carros, porque a cena hoje realmente
é muito fechadinha. DS3, 208 GT, se alguém for louco o suficiente, comprar um carro legal, mas é difícil de ver. Suzuki Swift R, outro carro que eu adoro, mas é difícil de ver também. Mas a galera é da minha idade, né? E eu posso incluir talvez até você que está ouvindo a gente, ela acaba tendendo para esses carros dos anos 2000, que é o Brava, que é o VTS, que é o A3. E eles tinham uma personalização muito discreta em relação aos VEB, né? Que era pneu balão, roda taluda, socado, dupla carburação, enfim, sabe? Era outra coisa, mas ainda existia. O cara que fazia o up na potência, o cara que mandava botar um amortecedor mais parrudo, o cara que tirava os badges e colocava, deixava a tampa lisa. Isso era uma personalização. Rádio, cara, as equipes de som é muita coisa. As equipes de som eram uma febre nos anos 2000. Eu lembro até, uns dias atrás, eu fui no Sebo, encontrei um amigo lá, e eu vi uma revista que tinha a propaganda de uma equipe de som, acho que do Baixada Fluminense, que era nada mais nada menos do que uma Towner, repleta de alto-falantes, e isso era uma febre. Eu consigo lembrar nitidamente de uma equipe de som que tinha aqui no bairro, que até todo final de semana era um inferno, porque era competição de som e dava uma confusão danada, os vizinhos querendo dormir, os caras ouvindo funk melody, mas era um marcador temporal. Era a juventude, era o errado dessa época. Eu vejo hoje que a nova escola, ela não só é um marcador temporal, mas ela também é uma coisa que você pode passar a chamar o que se vê hoje, né? Tudo bem, vai ter muita gente que vai falar que não dá pra chamar isso de escola de personalização, porque tudo que os caras falam é stage, e remap, e dar um pipe. Amigo, eu sei, eu também não gosto. Cat delete? Não, tirei o catalisador. Remap? Não, mexi na central eletrônica. Clamper? Não, amigo, mexeu no pedal, né, na regulagem do pedal. Eu não sou muito a favor dessa americanização dos termos, pra ser muito honesto. Você está sendo nacionalista. Não! Eu só não acho legal. Eu acho que dá pra simplificar. Quando você enfeita muito pavão, não fica bonito. É que nem um bolo que você deixou muito tempo no forno, ele esturricou, você tá passando glacê por cima. Quando a pessoa for cortar, ela vai perceber que não tá bom. Entendeu? E existem aquelas ressalvas. Mas de qualquer forma, isso é uma escola de personalização. Não estou dizendo que você precisa sair por aí renegando os antigos e dizendo que o novo é que presta porque é tecnológico, é up de turbina, é dar pau em moto. Não, cara. É para você curtir isso do jeito certo. É para você ser o mais educado possível. Lembre-se do que eu falo aqui o tempo todo. Não existe cena automotiva se é só você que está curtindo. E se você está sendo desrespeitoso com os outros, você é um babaca. Não tem outra expressão. É babaquismo cultural. Não tem erro. Então, você tem que se lembrar o seguinte. Existem diversas cenas. Existe a galera do Eurolook. Existe a galera do Stance. Existe a galera do Subaru. Existe a galera do Diaba 4. Só que, quando a gente está falando de personalização de veículos nacionais, a gente está falando entre velha e nova escola. A nova escola, ela é moldada na velha escola, só que com um requinte de tecnologia, de informação, de inovação, por que não, muito mais apurado. Porque a gente está falando de mudanças numa questão mais eletrônica, mais sutil, mas você vê hoje, por exemplo, eu vejo muito isso dos meus amigos. A galera que tem carro antigo gosta de fazer uma coisa ou puxada para a velha escola, ou então uma coisa um pouco mais moderna, é uma coisa respeitosa, sabe? Existe a galera do Hercules, existe a galera da Fiat, existe a galera da GM, mas tem sempre aquele dedinho de produto nacional, seja um volante Lotus, seja ficar procurando. Tudo bem, produto de rádio a gente não tem muito o que falar de nacional, porque praticamente não existe. Mas é uma roda puxando pro lado mais antigo, entendeu? É muito legal você sair catalogando o que é nacional, o que é gringo, entendeu? Sempre vai existir o cara que tem condições de comprar um Momo, inclusive um Momo Competizione seria meu sonho, mas eu tenho um Lotus, e o Lotus me serve muito bem. O volante tem uma pegada maneira, o volante tem uma textura legal, o volante mudou da água pro vinho, o modo como eu dirijo meu carro, que não tem direção hidráulica, sabe? O diâmetro do volante é menor. São aquelas pequenas coisas que vão te trazendo de volta, seja para a época da velha escola, seja para um requinte novo, que é um volante nacional feito agora, sabe? É legal poder fazer essa mescla.
Então não é tão absurdo você pensar que exista uma nova escola, que é você pegar, pulverizar, passar tipo... Vamos supor que você tá cozinhando uma carne, você joga aquele salzinho por cima com a mão assim. É isso, são pitadas de uma coisa nova, sabe? E é isso que é bacana. É isso que é joia de ver. Porque é novo, é respeitoso, é bacana, tem um visual único pro teu carro. Tudo bem que hoje que vai ter sempre aquela pessoa que fala: ah, mas lote se dá em árvore, tá todo mundo fazendo, não sei o que. Irmão, dane-se. É legal, é funcional pra caramba, o volante é bonito, por que não? Vai lá, entra na loja de customização mais próxima aí do seu dedo, do seu celular, e compra, vai ser feliz. É isso que é bacana. É você poder construir aquela estética automotiva do carro ter a sua cara. E no final das contas é isso que importa. Não importa se é velho, não importa se é novo, se é euro, se é call look. Não importa. O carro ele tem que ter uma estética que fale por você. Afinal de contas, de novo, o carro é a extensão mecânica de você mesmo. Então, a forma como você o trata é uma representação de você. Se o carro anda limpo, se o carro anda sujo, se o carro anda arrumado, não importa. Querendo ou não, ele é a versão mais crua de você mesmo. Entendeu? Ah, mas isso é um carro cheio de defeitos. Cara, você também é. E isso não é necessariamente uma coisa ruim. Salvo, né, aqueles defeitos psicológicos. Mas tirando isso, você tem que ser extremamente fiel àquilo que você está construindo. E o carro é como se fosse... Cada carro para cada pessoa é sempre uma construção muito real do que ela representa. É a pessoa que baixa o carro, é a pessoa que tira um escapamento, é a pessoa que manda fazer uma pintura, um negócio diferente. Cada carro tem um quê especial. E isso pode ser muito bem representado, seja pela velha escola, seja pela nova, seja por um up de motor, um som legal. E é isso. O acessório dá vida ao carro. Então valorize isso sempre que você puder, porque aquilo que tem de diferente é aquilo que vai fazer você se destacar na multidão daquele monte de Uber, de SUV prata, enfim, de patinete elétrico, seja lá o que for que tenha na sua cidade. É sempre bom ser diferente é legal, é muito legal. E no final das contas é isso que importa. Então, para fins meramente conclusórios aqui do programa, sim, nova escola existe. E ela é bacana, ela pode ser um marcador temporal, ela pode ser um remap de seja lá o que for, um remap de máquina de lavar, não importa. O importante é mexer. Carro que é original nunca vai ser original a partir do momento que você der aquela clicadinha no seu cérebro, putz, eu posso fazer tal coisa. Eu vou tirar esse botão aqui. Pronto, não é mais original. Acabou. Zé Frizinho tremem ao ver isso. Você não precisa necessariamente também enfiar o pé na cara do Zé Frizinho, tá? Gosto é gosto. Mas, cara, a partir do momento que o carro é seu e você decide deixar ele com o máximo de representação que tem sentido pra você, ele não é mais original. Ele tem a sua cara e, no final das contas, é isso que importa. Beleza? Estamos conversados? Bom, esse é mais um Drops. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha entendido aqui o que eu tentei passar pra você sobre o que é a tal nova escola, o que ela representa. Claro, é um programa muito superficial, afinal de contas a gente só tem 30 minutos, então já deixei ali na frente. Quer falar mais sobre velha escola? A gente vai voltar nesses temas mais pra frente, a gente vai chamar gente que entende. Se você tiver com pressa, vai lá, Aleixo Foto, tá? O cara entende super bem desse assunto, faz isso com uma maestria do cacete. Então, nada ninguém melhor para te explicar sobre esse assunto, beleza? Bom, obrigado por você ter ouvido a gente até aqui. A gente se vê no próximo sábado com mais um Pó de Carro. Não se esqueça de seguir, de comentar e de achar a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, @podcarro, a gente está sempre lá. Se você quiser falar diretamente comigo, é @THERTLima. Um forte abraço e até o próximo sábado com mais um Pó de Carro. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Pó de Carro Drops, um quadro do Pó de Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Disponível sempre no seu agregador de podcasts favorito.